Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui e vou fazer um vídeo num formato um pouco diferente. Se você caiu de paraquedas aqui, a semana passada eu fiz o tour do meu apartamento aqui para vocês. E aí, se você quiser assistir, pode clicar aqui no card que você consegue ver ele na íntegra. Eu vim aqui porque muita gente comentou lá e fizeram uma série de perguntas de coisas importantes que eu acho que pode agregar muito para você que está fazendo o seu apartamento. E eu vou conseguir compartilhar um pouco melhor e com mais calma o porquê de cada uma dessas escolhas que eu fiz. Eu vou percorrer aí os ambientes da minha casa e vou colocar aqui com vocês, vou compartilhar com vocês as respostas de boa parte das perguntas que a gente recebeu do meu apartamento. Então vamos começar. Vou começar pelo living. Muita gente perguntou por que da escolha da mesa e qual o tamanho da minha mesa. É uma mesa de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Eu tenho 6 lugares nessa mesa. Poderia ser um pouquinho mais? Poderia. Mas eu gosto de um espaço mais fluido, com uma circulação mais generosa. Então eu tenho 2 cadeiras em cada lado, no comprimento, e uma cadeira em cada ponta. Eu acho que assim fica mais fluido. Eu troquei recentemente essa mesa de jantar e explico por quê. Eu tinha uma mesa antes com 4 pés nas pontas e ela era uma mesa com quina, uma mesa retangular com uma quina viva. Eu tenho uma criança de 2 anos e meio. Quinas não são muito desejáveis, né? Quando a gente tem criança, eles correm, eles batem a cabeça, enfim. E aí eu aproveitei para trocar essa mesa porque ela tem um tampo um pouco mais arredondado nas bordas e um pé central. E isso favorece, assim. E a escolha dos acabamentos dessa mesa, eles partiram também de trazer uma atmosfera, uma intenção de que aquele tampo de madeira, que é um tom de madeira mais mel, esteja voando, né? A gente tem uma base cimentícia, o meu piso da sala é cimentício, então quando a gente escolhe esses acabamentos com muita proximidade de cor e textura, dá a sensação de que essa leveza aumenta. Então foi por isso que eu fiz essa escolha e a mesa tem 2 por 1. Agora eu vou falar sobre a integração da sala e do terraço. Muita gente me perguntou por que eu optei por não integrar a sala com o terraço e também a sala com a cozinha. Vou começar pelo terraço. O terraço tem uma churrasqueira, que foi uma das principais razões da gente ter comprado esse apartamento. O Cris queria uma churrasqueira, ele adora fazer e a gente adora curtir esse lugar. E me preocupava essa questão de ter uma sala aberta para um terraço com churrasqueira, porque não sabia como ia ser o funcionamento certinho dessa exaustão, se ia passar cheiro, a gente não gosta de cheiro de comida, e aí isso já responde um pouco do porquê a gente não integrou também com a cozinha. Lá em casa é todo mundo bem chato, de verdade. Tá fazendo uma comida, fecha a porta da cozinha, tá fazendo um churrasco, graças a Deus a exaustão é perfeita, não tem cheiro nenhum. Então, por isso a gente manteve essa opção de ter tudo fechado. E no terraço, a gente tinha essa intenção de fazer um espaço mesmo de conexão com o externo. A gente escolheu esse revestimento, né, esse ladrilho que sobe ali na parede da churrasqueira, que tem um tom de vinho bem marcante, uma textura super presente. Então a ideia era que ali a gente passasse por aquela porta e sentisse que a gente estava num quintal mesmo. E foi por isso que a gente não integrou. Ainda no terraço, uma outra pergunta que me fizeram é: qual que é a medida da mesa que fica recolhida embaixo da ilha de pedra? A mesa, ela tem, eu anotei aqui, tá, gente? Porque eu não consigo lembrar de tudo. Ela tem 1,10 m de comprimento por 60 de profundidade. Ela tem exatamente a mesma medida da pedra, ela vaza de fora a fora, e o armário que eu desenhei, ele fica embaixo da espessura da mesa, então quando ela sai, fica uma folguinha ali, e ela tem 1,10 m de comprimento, que a hora que eu viro ela, dá para colocar 2 banquetas ali de 45, 50 centímetros,
com muito conforto, então sentam 4 pessoas ali. Essa foi uma ideia, eu comentei no vídeo, que o Cris teve da gente ter a possibilidade de puxar mais uma superfície ali para que ele pudesse ter a pedra como apoio pro churrasco mesmo e que o servir pudesse ser feito numa outra superfície e funcionou perfeitamente. Foi uma ideia muito bacana que ele deu. Agora eu vou falar das pedras. Também me perguntaram qual que foi a pedra que eu escolhi tanto para a cozinha quanto para o terraço. E aí a gente escolheu o granito branco Itaúnas num acabamento anticato. O que é esse acabamento? A pedra pode ser polida, ela pode ser fosca e ela pode ser fosca e áspera. Então tem algumas nomenclaturas. Essa pedra fosca tem pessoas que chamam levigado e outras marmorarias chamam de anticato. E tem o escovado, que aí além de sem brilho, ela tem uma textura mais áspera. Essa eu não costumo recomendar para bancadas de banheiro, bancadas de cozinha, porque quanto mais exposta, né, a pedra, mais porosa e mais atrito, mais, enfim, manchas, né, podem acontecer. E aí falando sobre manchas, granitos naturais mancham. Essa coisa de mas que pedra que não mancha, assim? Para você ir para uma pedra que não mancha, você tem que escolher pedras sinterizadas. São pedras compostas, né? São pó de pedra misturada com resina, que é misturado com outros quartzos. Então são um conglomerado de materiais muito compactados, ultra compactados. E aí, quanto mais duro, menos permeável, então mais resistente a manchas. São materiais normalmente com custo, um valor agregado muito mais alto do que as pedras naturais. E aí, falando sobre as manchas nas pedras naturais, quanto mais claras, mais elas aparecem. Então, sim, temos que tomar bastante cuidado. O branco Itaúnas, se você molha ele absorve aquela água e ele fica aparecendo uma mancha, daqui a pouco seca. Se você tiver mancha de óleo, mancha de vinho e você não remover com rapidez, ele vai permear, né, pela pedra e talvez isso seja mais complicado de remover, tem que chamar um marmorista para fazer uma raspagem, um polimento. Então, essa é a condição de escolher os granitos naturais. Eles são pedras com custo-benefício melhor, eles funcionam bem nos projetos, os clientes costumam se acomodar bem com as limitações dele enquanto material. Eu me acomodei super bem. Achei que o branco Itaúnas, especialmente, ele tem um tom de cor ali, um off-white, quando ele não é polido, que ele se acomoda muito com todas as cores que você pode trazer para sua cozinha. Então a minha cozinha é bordô, mas eu já fiz cozinhas verdes, cozinhas azuis, cozinhas pretas com o granito branco Itaúnas e ficaram super bacanas. E aí fica essa clareza desse material para que você possa efetuar bem a sua escolha também. E aí me perguntaram quem forneceu as pedras aqui na minha casa e a gente trabalhou com a Roca Marmoraria. Roca com 2 Ks. Eles são ótimos, grandes parceiros nossos aqui do escritório também. Agora eu vou falar sobre os ladrilhos. Ladrilhos hidráulicos são sensíveis, né? Me perguntaram sobre a manutenção deles e como lidar com esse material. É um material que eu amo. A Ladrilar é uma grande parceira do escritório e a gente já fez muitos projetos com ladrilho. Eu costumo sugerir para clientes que tenham um pouco mais de dificuldade com manchas repentinas e com riscos, que ele seja mais assentado em paredes do que em piso, porque aí o controle na manutenção é mais fácil. E quando a gente coloca em piso, eu gosto de mostrar assim com muita clareza para o cliente que ele vai sofrer com rapidez. Riscos, manchas e a beleza do material para mim é esse, sim. Para mim ele envelhece de uma forma bacana, mas ele não é material perfeito, ele é feito 1 a 1, de forma super artesanal. Ele é um material feito à base de cimento, então ele tem eu diria uma fragilidade, né, natural da composição dele, do material. E aí como é a orientação para o dia a dia do ladrilho?
você tem que limpar com detergente neutro. Não pode usar produtos abrasivos, água sanitária. E você pode até lavar e esfregar ele com uma vassoura um pouco mais dura, mas eu faço isso de tempos em tempos. E aí eu tenho ele no meu piso, né? Vocês viram. E no começo eu dei uma estranhada, assim. Eu achei que as manchas começaram a aparecer e, sei lá, cachorro, unha de cachorro, criança correndo, carrinho de bebê, de criança. E aí eu já fiz 2 vezes a reaplicação da resina, porque eu tenho, enfim, essa questão. Mas o recomendado é você reaplicar a resina a cada 3 anos, a cada 4 anos, a depender aí da necessidade. Mas é muito fácil, muito tranquilo. Eles vão até lá, fazem uma limpeza profunda no material, removem a resina antiga e vêm refazendo a resina e ele fica novinho. Então essa é a condição do ladrilho hidráulico. Eu sou apaixonada por esse material. Eu acho importante só ter essa clareza, investigar profundamente dentro de você o quanto isso vai te incomodar ou não. Visitar o fornecedor, pegar, né, sentir a peça, olhar ele instalado no piso, ver a característica desse material, o quanto essa textura mais imperfeita vai te incomodar e aí fazer a escolha com o coração tranquilo. E sobre o ladrilho, me conta, vocês gostam de materiais mais naturais? Se são do time materiais perfeitos ou materiais imperfeitos? Porcelanato ou ladrilho hidráulico? Conta pra mim. Vou dar uma focada na cozinha agora. Me perguntaram qual que é a dimensão da circulação entre a bancada e ali aquela área onde está o fogão, coifa e forno, e o outro lado onde tem ali os nichos dos periféricos. Eu tenho 90 centímetros de circulação nessa cozinha, que é uma cozinha mais verticalizada, né? Uma cozinha corredor, mas funciona super bem, 90 centímetros. Me perguntaram também, ainda na cozinha, por que eu tenho uma portinha com ventilação na lateral do armário, ali onde está o fogão. E aí, ao longo dos anos, fazendo obra, conversando com o fornecedor, aprovando com condomínio, com gás, a gente foi orientado a sempre deixar o registro de gás com acesso rápido, super acessível. A gente uma vez teve um registro de gás que estava atrás de uma gaveta e precisava tirar a gaveta para ajustar. E, enfim, a gente vai aprendendo um monte ao longo dos anos, né? 10 anos, vocês podem entender qual que é o nível de aprendizado que a gente já adquiriu aí com tanta obra. E aí é por isso que hoje, na maioria dos projetos, a gente já deixa a posição do registro de gás e do ponto numa lateral onde a gente já deixa uma portinha ventilada e aí se precisar acessar por alguma razão, ela tá ali abertinha. Ainda na cozinha me perguntaram sobre os metais. Todos os metais da minha casa e as louças são da Roca. E agora a Roca Louças e Metais, com C. Essa linha é a linha Saira. É um metal super inteligente, ele é um monocomando, você consegue extrair a bica. Nessa bica você tem 2 regulagens de jato, então tem um jato mais airado e um jato mais focado. Então é uma torneira que funciona muito bem e eu tenho colocado bastante aqui nos nossos projetos. Agora, terraço. Eu comentei com vocês sobre a escolha da pedra, sobre a dimensão ali da marcenaria que a gente colocou embaixo da pedra, os ladrilhos e a banqueta. A banqueta todo mundo perguntou e realmente é uma banqueta muito diferente. Quando eu fui escolher o mobiliário para minha casa, eu escolhi algumas peças na Full House, que é uma loja que tem em São Caetano e tem também na Rua Estados Unidos. É uma loja que tem bastante produto e eles têm umas peças bem diferentes assim. Essa banqueta eu bati o olho e me apaixonei. E não tem quem veja essa foto do meu terraço, ou essa foto frontal ali da churrasqueira que não me pergunte de onde é essa banqueta. E ela é da Full House. E aí, por último, no terraço, também me perguntaram da Chess. Essa Chess foi engraçado, porque eu estava já numa fase mais de produção, conversando com a Masco, que é uma loja em Mogi, que faz boa parte da produção do escritório e também tem imobiliário solto. Tava conversando com ela falou, cara, tem uma peça perfeita aí pro seu terraço. E ela me mostrou. Eu não atinei na época que era uma Chess tão grande, tá? Ela tem um diâmetro de 1,60 m. E ali o meu terraço
ele deve ter 1,90 m no máximo de largura. Quando chegou, gente, um olhou pro outro e falou assim: caraca, ela é grande, né? E aí, enfim, entramos com ela ali no terraço. Ela ocupa boa parte ali do fundo, vocês viram. E num primeiro momento a gente até se perguntou, putz, será que a gente troca? Será que não ficou muito grande e tal? Mas acho que ela ficou num cantinho estratégico ali. Ali a gente sobe todo mundo. Eu, Selena, Malu, Caetano, vira um samba ali. A gente ouve música enquanto um tá brincando. É um canto que eu gosto muito na casa. Então eu resolvi manter essa chaise bem grandona mesmo parecendo, às vezes, pra gente aqui em casa, um peru no pires. Mas acho que ela funciona muito bem e ela é da Masco. Agora eu vou para os quartos. Todo mundo perguntou sobre a cama da Malu. Nós passamos por várias fases no quarto da Malu. Foi de berço para uma bicama que não funcionou, foi quase um colchão de casal, até virar uma cama que eu desenhei junto com o ateliê da Taipa e foi produzida pela Em Casa e sim pode ser revendida. Ela é uma cama que tem hoje 2,3 metros de comprimento por 90 centímetros fechada. E ela vira um sofazinho no quarto, me libera muito essa área central. A Malu tá adorando brincar dentro do quarto dela. Então eu tenho cestos, tenho caixa de brinquedo e isso fica bem fluido. E quando eu vou dormir, eu puxo a cama, ela é desenhada com um estrado daqueles que deslizam. Ele abre esse estrado. Eu desenhei o colchão bipartido, então um trecho tem 90 e o outro tem 45. E aí o encosto do sofá tomba e eu fico com uma cama de 1,30 m e consigo dormir com ela, gente, porque assim, 2 anos e meio, eu parei de amamentar já, ela começou a dormir melhor, mas ela ainda me chama na madrugada. E aí é uma loucura, né? Vai no quarto da criança, ela não vai dormir na minha cama. Os dois têm esse hábito, assim, eles gostam do espaço deles. E eu acho que isso tem a ver com produzir também um espaço que eles sintam confortáveis e queiram ficar e tenham identidade ali desde o início, desde bebê. Mas eles não vão até meu quarto, mas eles me chamam para ir até o quarto deles. E aí eu vou e durmo o resto da noite com ela e eu precisava dormir bem, porque, enfim, não dá para dormir numa cama de solteiro com uma criança a noite inteira e no dia seguinte tá com esse sorrisão no rosto. Então eu consigo abrir e durmo com ela com tranquilidade. Então o quarto da Malu é isso. Quando eu desenhei essa cama da Malu, eu tive absoluta certeza, assim, que não era só eu que estava passando por aquilo, assim. Eu procurei camas prontas no mercado, e existem camas, claro, montessorianas, de viúva, mas ela fica aberta. E nem sempre a gente tem um quarto de 50 metros quadrados, né, gente? Aqui os quartos no meu apartamento são quartos compactos, especialmente os das crianças. Então eu precisava de uma solução que atendesse num formato maior na hora de dormir e que fechasse quando eu tivesse durante o dia, para ela poder usar o quarto. E eu não achei. Então, assim, se você também está passando por isso, compartilha comigo, porque eu acho que todas essas demandas também ajudam a gente como arquitetos a se provocar a solucionar algumas coisas, né? Às vezes a gente tem demandas mesmo no mercado que podem ser resolvidas através do nosso desenho, da nossa criação, e é importante ter esse feedback de vocês. Roupa de cama do meu quarto agora. Todo mundo perguntou, eu adoro roupa de cama de linho. E lá a gente tava eu tenho algumas roupas de cama, eu acho que eu já vou falar de todas. A Nara Maitre tem uma linha de roupas de cama linda. Essa que tava na cama no dia do vídeo é da Linea Home, que também tem linhas à pronta entrega com cores maravilhosas que a Quatrino ama, assim, uma paleta azul marinho, ocre, verde, terrosos, são lindíssimas. E a própria Zara Home também tem, Zara Home agora é H&M, né, que tá no Brasil, tem roupas de linho super, super, super legais e num custo bom. Então fica aí a dica para vocês de ter uma roupa de cama de linho. Uma coisa interessante a comentar é que ela fica amassadinha, né?
E eu acho que faz parte. Eu adoro roupa de linho também. E às vezes eu saio de casa, entro no carro, quando eu saio do carro eu já tô amassada. E uma vez uma consultora minha de imagem falou assim, o que não pode é você sair de casa com a roupa amassada. Mas se você tá na rua, tá no seu dia a dia, tá amassado, porque o tecido é um tecido natural e fluido, é bacana, não tem problema. E aí, enfim, tive esse aprendizado e hoje eu encaro com muita leveza aí essa coisa do amassadinho do linho. Vocês gostam de tecidos naturais ou vocês preferem tecidos mais planos, que não amassam muito, e mais sintéticos, mas que estejam sempre muito impecáveis? Quero saber. Agora, os banheiros. A pergunta principal foi sobre o box, né? Eu comentei com vocês que a gente produziu esse box, que é um box com perfilzinho de alumínio colado no vidro, que dá essa sensação de ser um box de serralheria, mas não é um box de alumínio. E aí perguntaram se a chapinha é colada só pro lado externo da porta. E não, ela é colada dos dois lados. Então bate água ali, a vida real acontecendo diariamente. Vai fazer 3 anos que eu me mudei para esse apartamento agora em julho e tá intacto. Então funciona bem, o test drive está sendo feito diariamente na minha casa. E por último, sobre as cubas rasas, né? Eu tenho no meu banheiro uma cuba mais rasinha, que ela foi desenhada e assinada pelo João Armentano para Roca. E é uma cuba bem diferente, tem uma mesa aqui do lado direito, ela tem uma bandeja que você consegue extrair, a válvula fica oculta embaixo. É uma cuba super linda, mas ela é mais rasa. Respinga? Sim. Respinga. Gente, mas assim, a gente lava o rosto, lava a mão, seca a cuba e a vida segue normalmente. É isso, eu acho que muitas vezes a gente não consegue ter tudo, né? Às vezes essa estética nem sempre, assim, tá super aliada com uma funcionalidade indestruível, né? Indestruível, eu diria, não é indestruível, destrutível, né? Muitas vezes essa funcionalidade ela não é integral, acontece de respingar. E aí a gente seca. Bom, gente, acabamos. Esse vídeo é um formato diferente do que a gente tem postado aí para vocês, então eu gostaria de ouvir. A gente está começando, então essa interação aqui é muito importante. Vocês gostaram desse formato? Vocês querem ver outro tipo de vídeo por aqui, de repente mostrar o projeto no iPad, no computador, contar histórias, cantar, quem sabe? Mentira. Enfim, contem pra mim se vocês estão gostando e se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem esse vídeo e quem quiser rever ou ver o vídeo na íntegra do meu apartamento, tá no card aqui em cima. A gente se vê.